Olá, bom dia. Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos à nossa live do Evangelho no Lar de hoje. Uma sexta-feira, final de semana chegando, e temos mais uma oportunidade de ouvir os ensinamentos que o Mestre nos deixou através do seu Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Daqui a um minuto vamos iniciar. Enquanto isso, vamos esperar os nossos amigos entrarem. Ainda dá tempo, enquanto esperamos o início da live, vocês pegarem uma água para deixar do lado, para que ela possa ser magnetizada durante o nosso Evangelho. Também quem desejar fazer o acompanhamento pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estar hoje dando continuidade ao capítulo 2 do Evangelho. Para aqueles que já vêm acompanhando, já sabem, mas para aqueles que são estreantes, nas nossas lives, nós estamos fazendo a leitura e o estudo das passagens do Evangelho de forma sequenciada agora. Então, aqui, a partir das nossas lives, todos os dias, todas as manhãs, 9 horas, nós temos uma passagem do Evangelho. E hoje nós vamos para a última do capítulo 2, um capítulo muito bonito, em que ele fala que o meu reino não é deste mundo. Então vamos começar. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao Evangelho da manhã de hoje. Bom, Tati, bom dia. Meirinha, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Lembrando que as nossas lives, se não puderem estar acompanhando no momento, elas ficam no IGTV, na página do Let's. E também vocês podem acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam. O endereço está lá na bio do Instagram do Let's. É só ir lá e acessar, dar um like, se inscrever, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, antes de iniciarmos a leitura do Evangelho, eu trouxe para esta manhã de reflexão uma mensagem pequena de Jobrani, que eu achei extremamente oportuna para o tema que nós vamos falar um pouco, discutir um pouco hoje. A mensagem chama-se Grandes e Pequenos. Não queiramos ser tão grandes ao ponto de não aceitarmos a nossa pequenez. E tão pequenos, sem querer descobrir o potencial que há dentro de cada um de nós. Neste momento, há muitos que acreditam que são tão grandes ao ponto de dizer que o mundo foi feito somente para eles. Viver assim é uma questão do ângulo que cada um quer enxergar a vida. Mas só que, se estamos aqui no mundo para aprender, e um dia entenderemos que a maior riqueza é a da humildade, da simplicidade. A prova disto é que em nossas orações evocamos os simples e os humildes, que são os anjos e não os potentados da terra. A dor e o sofrimento costumam nos mostrar a verdade. Quem é pequeno e quem é grande aos olhos do Criador? É só uma questão de bom senso. Mensagem de Jobrani. Achei extremamente oportuna esta pequena mensagem para reforçar o tema do nosso Evangelho de hoje. Então, antes de iniciarmos o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Se vocês desejarem fechar os olhos como mera forma de melhor concentração,
visualizar a imagem de Jesus, de Maria, ou simplesmente uma paisagem que te traga paz, te traga harmonia. Mas aqueles que não desejarem, fiquem à vontade. Mestre amado Jesus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Maria, nossa mãe, espiritualidade amiga, benfeitora, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos do Evangelho, dos teus ensinamentos, de tuas palavras benditas, Pai, para que acima de tudo possamos crescer e evoluir espiritualmente, um pouquinho a cada dia, que possamos internalizar a mensagem do Evangelho de hoje, com paz, com o coração aberto e a mente também. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, vamos à passagem do Evangelho, tá? Capítulo 2, Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena é o tema do Evangelho de hoje. Alguém pode, melhor do que eu, entender a verdade destas palavras de nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho causou minha ruína moral na terra. Quem, portanto, entenderá o nada dos reinos deste mundo? Se eu não o compreendi, o que eu trouxe comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. Essa realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens. Como rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Quanta desilusão! Quanta humilhação! Quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que julgava bem pequenos e desprezava, porque não eram de sangue nobre. Oh, só então compreendi a insensatez das honras e grandezas que buscamos com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar no reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a prática divina, a benevolência para com todos. No reino dos céus, não nos perguntam o que fomos, que posição ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, você disse que seu reino não é deste mundo, pois é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São as veredas mais penosas da vida que para ele conduzem. Por isso, busquem a estrada pelos obstáculos e pelos espinhos, e não por entre as flores. Os homens ambicionam os bens terrestres como se pudessem mantê-los para sempre. Mas aqui no espaço não há mais ilusão. Eles percebem cedo que perseguiram apenas uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que aproveitariam na morada celeste, os únicos que eles podem abrir o acesso a ela. Tenham piedade dos que não conquistaram o reino dos céus. Ajudem com suas preces, pois a prece aproxima o homem de Deus. Ela é o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçam disso. Uma rainha da França, 1863. Bom, meus amigos,
Só um instante. Essa passagem, ela nos leva a muitas reflexões. E eu coloquei aqui um roteiro para que a gente faça essas reflexões juntos, discutindo um pouco. A gente percebe que nessa leitura, no depoimento dessa rainha que desencarnada chega ao reino dos céus e tem uma surpresa. Ela achando que por ter sido nobre, rainha, digna de todas as pompas aqui na terra, chegaria no céu com essa mesma condição, levando todo essa bagagem que ela tinha aqui na terra. E ela aí coloca muito claramente: fui da realeza terrestre e o orgulho me perdeu sobre a terra. Quer dizer, ela se achava acima de tudo e de todos, E se questionou: que realeza terrestre eu carreguei para além túmulo? O que eu levei da minha nobreza quando eu cheguei do outro lado da vida? Então ela disse claramente na leitura que ela foi rainha, mas aqui entre os homens, e acreditava, até mesmo pelo fato cultural da época, que ao entrar no reino dos céus, ela também seria tratada como nobre, como pertencente à realeza, já que ela era de sangue nobre e nasceu assim. E qual foi a surpresa dela? De se sentir humilhada por encontrar homens bem abaixo, que ela acreditava ser bem pequenos em relação a ela, e que ela desprezou e que estavam lá bem acima. E quanta decepção, quanta desilusão foi, e que nesse depoimento nos mostra a necessidade de cultivarmos algumas ações virtuosas. E nessa comunicação nós também fazemos a seguinte reflexão: lógico, não somos reis, não somos rainhas, mas cada um de nós tem os nossos pequenos reinos, ou não? E muito costumeiramente, nesses nossos pequenos reinos, a gente diz assim: aqui quem manda sou eu. Como? Se a gente for analisar esses nossos pequenos reinos, a gente pode encontrar na função que nós desempenhamos, por exemplo, como esposa, como marido, como pai, como mãe, como filho, como filha. E será que dessa forma, é bom fazermos esse questionamento, como exercendo essas funções de pai, mãe, esposo, marido, esposa, esposo, filho, filha, profissionalmente, como estamos desempenhando esse papel? Estamos nos detendo de todo o poder, nos sentindo rei e rainha? E assim achando que somos melhores do que todo mundo, do que o meu próximo, do que o meu vizinho, do que um parente meu, Será? E realmente, como a Grace colocou, o mundo infelizmente está cheio desses reis e rainhas. Não precisa a gente nem procurar muito distante, basta olhar um pouquinho para o lado, a gente já encontra pessoas que usam sempre aquela máxima: aqui quem manda sou eu. É o pequeno rei e rainha do seu mundo. Então, se a gente tomar como exemplo essa bela passagem do Evangelho, dessa experiência da ex-rainha ao chegar no reino de Deus, ela conseguiu compreender só depois de desencarnada a máxima que Jesus sempre falou. Qual é?
que meu reino não é deste mundo. Então, muitas vezes a gente se dedica tanto a uma profissão, a gente se dedica tanto a uma função, esquece outros valores como família, como filho, né? E para quê? Para ter e ter e ter. A ascensão, acima de tudo, para poder acumular. E esquecemos muitas vezes do principal, que é o lado espiritual. O crescimento, a evolução espiritual, né? E dessa forma, a gente negligencia muitos aspectos. A gente se torna negligente, às vezes, com a família, com o trabalho, com uma pessoa que nos ama, porque a gente bota esse orgulho acima de tudo e de todos. A máxima do Cristo em falar que meu reino não é deste mundo, a gente deve internalizar da melhor forma possível e tentar se questionar e tentar chegar a uma conclusão de como devemos agir para alcançar o tão sonhado reino dos céus, com a felicidade, né, com o bem viver. E a rainha veio nos contar com essa experiência lida nas instruções dos Espíritos, que Deus ele não privilegia nenhum de seus filhos. Ele não negligencia a sua lei de bondade, a sua lei de equilíbrio e de justiça. Deus, ele dá para nós, para cada um de nós, experiências, né? E essas experiências, através delas, é que nós devemos nos desenvolver. Devemos pegar todas as experiências que Deus nos colocou como missão nessa terra, para que a gente possa desenvolver-se. Desenvolver como? Melhorando aspectos negativos que a gente ainda tem, alguns vícios, cultivando algumas virtudes que a gente sabe que não é tão simples e também não é do dia para a noite. Às vezes requer tempo, requer disciplina, requer força de vontade, requer o meu querer. Então, com essas experiências que nós temos, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos coloca para vivenciarmos, nós encontramos nela a chave sublime para abrir a porta do céu. As portas do reino de paz e felicidade, que a gente tanto almeja, que a gente tanto procura, que a gente tanto deseja, que a gente quer fervorosamente. Então, meus amigos, a gente ter nobres ações, essas nobres ações vão nos levar cada vez mais próximos da entrada da porta do céu. E quem não deseja isso? Quem de nós não deseja? Né? E eu vou ler aqui um trecho que ela diz assim: ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono nos levam lá, não nos levam lá. São os caminhos mais penosos, através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Essa passagem aqui do Evangelho, que foi lida, eu quis enfatizar esse pequeno trecho para mostrar que nesse trecho aqui a gente ainda percebe uma visão bastante humana dessa rainha. Ela ainda acredita que é através do sofrimento, tem que ter muitos espinhos, não ir pelo caminho das flores, que a gente vai conseguir alcançar o reino dos céus.
Mas o que ela ainda não tinha conseguido perceber é a sublime necessidade da lei de evolução espiritual. São justamente com essas pedras, espinhos, obstáculos que são colocados no nosso caminho, na nossa trajetória terrestre, que nos faz crescer, gente, que nos faz evoluir, que vai nos tornando pessoas melhores. E qualquer que seja esse espinho, uma doença em você, em um familiar querido, um problema financeiro, qualquer que seja o obstáculo, ele vem sempre para nos aperfeiçoar. E temos que entender que o sofrimento, ele é devido às imperfeições que a humanidade carrega. As imperfeições que a humanidade carrega. Não podemos desassociar e deixar de entender que há necessidade de evoluirmos. Sempre, meus irmãos, evoluir, nem que seja um pouquinho a cada dia. E que a gente tem sempre que compreender a lei de causas e efeitos. Ela não falha. Quando a gente consegue compreender causas e efeitos, a gente passa a ser mais racional nas nossas ações e passa a ter mais disciplina, a compreender melhor o sentido das coisas. E passa a ver nesses sofrimentos que nós passamos, nessas pedras ao longo do caminho, nessas angústias que passamos, a gente passa a ver nesses sofrimentos a oportunidade de crescimento espiritual, de evolução moral, de progressão, de progredir, de evoluir. E essa é uma das metas, nos tornarmos pessoas melhores. Quem de nós não tem um exemplo em casa ou de um amigo que por vezes era tão endurecido, tão orgulhoso, né? Não praticava muitas virtudes como a humildade. E quando esta pessoa passou por um sofrimento muito grande, com a perda de um ente querido ou com uma doença muito grave, quantas vezes essa pessoa não se transforma? E até para o sofrimento a gente precisa saber vivenciar, pegar as lições positivas de tudo que existe, de todos os sofrimentos que são colocados ao nosso caminho, de todos os percalços que nós vamos ter que ultrapassar. E é justamente com essas oportunidades que Deus nos dá, é que nós vamos conseguir a tão sonhada evolução moral, evolução espiritual. Então, meus amigos, vamos nos questionar. Tá? São pequenos questionamentos. O que é preciso para preparar um lugar no reino de Deus? O que vocês acham? O que seria necessário para preparar um lugar no reino de Deus? Alguém tem alguma sugestão? Então eu começo com uma. Ser benevolente. Isso mesmo. Benevolência. O que é ser benevolente? A benevolência é a capacidade que nós temos de fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então, a partir do momento
que eu internalizo a lição do Mestre Jesus, que diz no Evangelho: não faças aos outros o que não queres que façam contigo. A partir do momento que eu consigo internalizar essas palavras do Evangelho de Jesus, eu já estou praticando a benevolência. Eu já estou sendo benevolente. A Andrea coloca que é aprender a nos amar e a amar o próximo como a nós mesmos. Perfeito, Andrea. Ser caridosos, Jaque, muito bem. Indulgentes. São essas virtudes, meus irmãos, que a gente tem que cultivar de dentro para fora, vir internamente. Então, a benevolência, Jesus já nos propõe desde muito tempo. Precisamos agir com bondade para com o nosso próximo. Agir com serenidade, né? Bem-querência, afabilidade, da mesma forma que a gente gostaria que esse nosso irmão agisse conosco. A partir dessa boa vontade de fazermos o bem, de auxiliar o nosso irmão, com aquilo que nós podemos auxiliar, aí já está a benevolência. Quando nós somos voluntariados, quando praticamos o voluntariarismo, né? Quando somos voluntários, quando podemos, a partir dessa ação, ajudar o próximo, sem olhar a quem, aí já estamos desenvolvendo a benevolência. E nesse momento de pandemia, precisamos ser benevolentes, auxiliar o próximo. E grata é a satisfação em ver tantas pessoas benevolentes, tantas. Né? Que outra virtude, de acordo com o Evangelho lido por hoje, que outra virtude é preciso para preparar um lugar no reino de Deus? Abnegação. A abnegação é nada mais do que o desprendimento total pelo interesse elevado material. Ser desprendido é uma virtude extremamente livre de egoísmo. Então vamos ser abnegados. Para ser abnegado, ter desprendimento, nas ações, nas palavras, não é do dia para a noite. Requer determinação, disciplina, mas é uma das formas que a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. Uma outra virtude é a humildade. Humildade também é aquela virtude em que faz a pessoa ser grande, mas trata as outras pessoas como se fossem maiores ainda. A humildade, meus irmãos, a gente tem o maior exemplo que poderíamos seguir dessa virtude, que é o Mestre amado Jesus. Ele é o exemplo maior de humildade que devemos seguir. Por quê? Porque ele veio ao mundo, veio do mundo espiritual, aceitando nascer numa manjedoura simples, ter como pais um humilde carpinteiro. Viveu durante a sua vida sempre ao lado de pessoas humildes, consolando os tristes, curando os enfermos. E no final morreu de braços abertos na cruz, ao lado de 2 malfeitores. Então, que exemplo maior sobre humildade não poderíamos deixar de ter com o Mestre amado? Além disso, para alcançarmos
um lugar no reino de Deus, também precisamos da máxima, que é caridade. A caridade, de acordo com Paulo de Tarso, é o amor em ação. Isso resume perfeitamente o que é caridade. É o amor em ação. E a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. É a essência da perfeição. A caridade é a mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, sejamos caridosos, sejamos humildes, sejamos benevolentes. E com isso, meus irmãos, na parte do Evangelho em que a ex-rainha pergunta: por que, quando chegares no plano espiritual, não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes? Então, analisando essa passagem do Evangelho de hoje, tão bela e tão rica, a gente pode concluir que quando a gente chega no reino dos céus, não vai ser perguntado para a gente o que a gente foi, o que a gente tinha, a bagagem que nós vamos levar para a outra vida não é deste mundo. A pergunta que vai ser feita é o que nós fizemos, que ações fizemos, que lágrimas enxugamos. E quando nos é colocado este questionamento, aí nós vamos elevar as virtudes que nós desenvolvemos aqui, que é a humildade, a caridade, a benevolência, a abnegação. Então, o que importa mesmo para finalizar o nosso Evangelho é que para alcançarmos o reino de Deus, nós teremos que ser cada vez mais virtuosos, humildes, abnegados, benevolentes, caridosos, indulgentes, amar ao próximo como nós mesmos. Portanto, peço permissão para fazer uma leitura final. A aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva o homem a transformar os sofrimentos em desafios que o estimulam na sua superação, ao esforço do desenvolvimento espiritual, objetivo número 1 do viver aqui na Terra. Com isso, meus amigos, nós encerramos a passagem do Evangelho da manhã de hoje. Quero aqui agradecer de coração a presença de todos vocês, a interação, participação, que nem sempre dá pra gente ler todas as mensagens que são colocadas, mas o sentimento que tenho agora é de gratidão pela presença de vocês e que a gente possa ter internalizado um pouquinho que seja da mensagem do Evangelho de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Lembrando que amanhã, às 9 horas, teremos mais um trecho do Evangelho. Agora vamos iniciar o capítulo número 3 e assim nós vamos estudar sequenciadamente. Para finalizarmos, vamos fazer a nossa prece final de encerramento e, se desejarem fechar os olhos como forma de maior concentração, fiquem à vontade. Então, Mestre, Pai maior, Pai de todas as virtudes, espiritualidade benfeitora, agradecemos. Só um dos maiores sentimentos que temos, gratidão. Gratidão por todas as oportunidades, Pai, que podemos vivenciar, por todas as dificuldades, os sofrimentos que nos são impostos, para que possamos desenvolver as nossas virtudes,
para que possamos ter um crescimento espiritual, para que possamos evoluir. Que possamos encher os nossos lares agora de muita luz, muito amor, irradiando sobre cada um dos nossos entes queridos, no nosso lar, na nossa casa, para os nossos vizinhos, para o planeta Terra. Que possamos, Mestre, ter um final de semana abençoado, com saúde, tranquilo e sempre com disposição para aprender e fazer o melhor. Te agradecemos hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, até a próxima e tenham todos um excelente dia. Beijos no coração.